Olá, pessoas! Estamos aqui para mais um Pod Divina Cast, o seu podcast preferido com a sua podcaster Silvia Helena. Os episódios anteriores ficam todos gravados aqui pelo site da Rádio Cultura 1 Web e também ficam disponíveis no meu canal no YouTube, o Pod Divina Cast ou a Divina Assessoria Educacional. E eu quero dar um salve aí para o Vanderlei, que está aqui com a gente em mais uma noite, em mais uma assessoria impecável. Muito obrigada, Vanderlei. Já vou logo para a nossa convidada de hoje, porque eu estou ansiosa, hein? Porque essa menina, ela é empoderada. Quando ela me mandou a foto para fazer o folder, eu olhei para a foto, eu até mandei para ela. Falei assim, ô Lube, deixa abaixo. Falei, deixa abaixo essa foto, né? Até coloquei a minha bem pequenininha e a foto da Lube gigantesca. Vou para a apresentação. A Lubicélia de Jesus Santana dos Santos, Núbia ou Lube. Eu conheço como Lube. Ela é mãe da Lauane e do Ravi, biomédica, formada pelo Centro Universitário FHO Uniararas e pós-graduanda em acupuntura. Empreendedora em doces artesanais e consultora Mary Kay. Por falar em empreendedora em doces artesanais, o nosso tema de hoje é um doce de preta, porque é a marca dela. Ela é agente de saúde, foi agente de saúde aqui no nosso município de 2008 a 2022, renascente ou remanescente? Remanescente, quilombola, comunidade do Boi Pindaí, Bahia, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Leme, ativista em defesa do SUS e equidade racial, rondonista, Operação Genipapo Maranhão. Seja bem-vinda, Lube. Muito obrigada, Silvia. E, nossa, para mim é uma felicidade estar aqui hoje. Primeiro porque você é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Né? Tenho por você assim, uma honra e um respeito muito grande. Então, é maravilhoso poder estrear num podcast, eu nunca participei. E ainda mais na sua presença, uma pessoa que eu admiro, a trajetória, o trabalho, a vida, a militância. Obrigada, né? Obrigada. Mas, fica tranquilo, viu? Fica tranquila que é um bate-papo. No podcast anterior, a Vanessa Silva esteve aqui e ela já foi logo me avisando. Silvia, não vem com aquelas perguntas suas, porque eu quero ir lá para bater papo. Ela falou, é um papo de comadre. E nós estamos hoje no episódio de número 12. 12, eu amo esse número. 12 é o número. Lube, para começar, a pergunta hoje é a pergunta que eu faço sempre, né? É uma pergunta clichê, mas a pergunta de hoje ela vai ser especial, porque eu vou colocar um elemento novo na minha pergunta que vocês já conhecem. Menina Lube. A menina Lube que cresceu em um quilombo. Quem você era, Lube? Quem você era, Núbia, antes do mundo dizer quem você deveria ser? Olha, é uma pergunta bem profunda, né? Bem profunda e bem complexa também. Mas eu acho que o mundo fala para a gente um monte de coisa, né? Cabe a nós ouvir, filtrar e saber exatamente aquilo que realmente condiz com o seu propósito, com a sua essência, e aquilo que nada a ver tem com a sua essência, com o seu propósito e com aquilo que você herdou dos seus pais, dos seus antepassados, de toda uma comunidade que construiu você como pessoa. Então, o mundo, por mais que ele me disse um monte de coisas, eu ouvi, em primeiro, as pessoas que me criaram. Né? E quando eu digo de criação, não é somente aquela criação formal, de dar o que comer, de alimento, nada. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda.
né? Eu falo que, de onde eu vim, quem fala quem você é, quem diz quem você vai ser, é a sua comunidade, é a sua família. Então, desde criança, desde pequena, minha mãe, ela dizia, você é a Lubicélia, porque o seu nome foi algo muito criativo, né? Então, eu descendo de remanescente quilombola. Para quem não conhece, remanescentes quilombolas são povoados, são comunidades quilombolas espalhadas pelo nosso país, principalmente na região nordeste, norte do país, que são de pessoas que foram escravizadas, pessoas traficadas da África para o Brasil, né? E aí, depois do período daquela falsa libertação, eles decidiram viver em comunidade, no sistema de uma cultura mais voltada para aquilo que seria o mais próximo da sua realidade fora do continente brasileiro, do nosso país, né? Então, que seria mais próximo do continente africano. Sim. Então, dentro dessa comunidade, eu sabia dos meus valores, eu sempre ouvia dizer que eu era Lubicélia, porque meu nome era uma mistura de Lube e Célia, né? E eu sempre ouvi dizer que eu era uma menina, uma mulher, que eu seria uma mulher independente, que eu seria uma mulher formada. Sempre ouvi da minha mãe, dos meus parentes, que eu era uma menina muito bonita, que eu era uma menina muito inteligente, muito curiosa, muito estudiosa. Entrei na escola muito cedo, né? Então, por mais que no local onde a gente estudava era uma situação muito precária, eu sempre tive a curiosidade e a vontade de estudar. Então, essas coisas foram me ditas dentro da minha comunidade, dentro do meu seio familiar. Então, foram as primeiras coisas que construíram em mim a essência. Então, a partir disso, eu fui agregando outras coisas. Lógico que o mundo, quando a gente fala mundo, é muito amplo, mas quando a gente volta para a nossa realidade brasileira, a nossa realidade patriarcal, machista, racista, sexista, né? Essa realidade fala diariamente, fala de uma maneira sutil às vezes e de uma maneira muito direta, na maioria das vezes, mas cabe a nós exatamente isso, saber de qual alicerce a gente partiu, de qual essência a gente foi construída e, a partir disso, silenciar os nossos ouvidos para algumas questões que o mundo fala. Então, isso é muito importante, né? Para mim, eu hoje, assim como no passado, eu, Lubicélia, me considero uma pessoa extremamente inteligente, né? Gosto muito da vida, né? Então, os meus valores são pautados em cima da minha fé, em cima da minha gratidão por todos aqueles que vieram junto e vieram antes de mim. Então, eu sou muito grata à minha avó, Benedita, que ainda é viva, graças a Deus, que mora no Quilombo ainda. Sou muito grata aos meus tios, à minha mãe, meu pai, que participaram dessa formação toda. Nossa. Sem palavras para tudo que você falou aí. Mas a palavra que me marcou foi essência, né? Mesmo que o mundo diga quem você deveria ser, é você não perder a sua essência. Exatamente. Isso é muito importante. Muito bacana, Lube. E quais são as suas memórias afetivas? Porque quando a gente fala a palavra quilombo, no imaginário das pessoas, vem muitas coisas em relação a quilombo, né? E quais são suas memórias afetivas em relação ao quilombo? Realmente, quando a gente fala na palavra quilombo, vem o aspecto cultural, vem o aspecto romântico da coisa também, porque, né, tem vários quilombos que avançaram muito durante todo esse processo do Brasil. O quilombo do qual eu descendo, ele é situado no interior da Bahia, então é num local assim, de difícil acesso, até porque o tipo de vegetação lá, por exemplo, é caatinga, então é seco, não chove. E aí tem os percalços, né? Tem as vulnerabilidades, tem a fome, ela é presente, a alta taxa de mortalidade infantil era muito presente na minha época, né? Hoje se melhorou bastante. E isso a gente está falando de que ano? A gente está falando de 86, quando eu nasci, 86 até o ano de 2000, mais ou menos, né? Então, as comunidades quilombolas, elas também são esquecidas,
pelas políticas públicas, né? Pelo acesso a condições básicas de sobrevida. Então, eu tenho muitas memórias românticas, afetivas do local de onde eu vim, mas eu também tenho muitas lembranças trágicas, né? Eu tenho lembranças de, por exemplo, frequentar a escola que não tinha banheiro, né? Todas as crianças faziam as necessidades fisiológicas ali atrás de uma moita, né? De criança que não tinha o que comer na escola, de uma mãe colocar uma bolacha a mais na merenda, porque sabidamente a gente sabia que alguém ali não tinha o mesmo não tinha o que levar para a escola, né? Do longo percurso que as crianças faziam para ter acesso à escola e como era difícil, por exemplo, sair da primeira fase do ensino fundamental, né? Porque aí esse ensino de ler a tabuada do ABC era lá na comunidade, mas a outra fase da educação, né, que aí é o ensino médio 2, que hoje é chamado de ensino médio 2, o ensino fundamental 2 e mais o ensino médio, era feito na cidade. E aí tinha um outro desafio, porque como que as pessoas tinham acesso, conseguiam chegar até a cidade se não tinha meios de se locomover. Então, as estradas são de chão batido, então as pessoas, quando conseguiam, tinham que ir até a escola com um pau de arara, que é aquele carro, sem nenhuma condição, sem bancos, né, com uma carroceria, com todo mundo sentado ali. Então, é uma das lembranças que eu tenho, mas também eu tenho a lembrança afetiva de que havia realmente um senso de comunidade, né? Na África, se fala em Ubuntu, eu sou porque somos. Então, lá a gente vê isso, e nós não sabia dessa palavra, não sabia o significado, mas a gente praticava isso. Então, lá não se nega um prato de comida para ninguém, lá não se nega água para ninguém. Então, realmente, a gente vive numa dificuldade generalizada, então a gente entende a dificuldade, o que o outro está passando, de certa forma, e a gente acolhe muito isso. Então, ali a avó é a avó de todos, a tia é tia de todos. Então, tem um respeito muito grande pelos mais velhos, tem um cuidado muito grande também com os mais novos. Então, o princípio do que é família, do que é comunidade, do que é irmandade, fraternidade, eu aprendi lá, né? Então, esses são os principais assim, fatores, né? Os valores que a gente leva para a vida toda, né? Sim, sim. Então, esses valores vieram comigo e continuam, e eu perpasso para os meus filhos, certamente. Então, eu falo que esses são os maiores valores afetivos que eu trago de lá. Ah. E quando que vocês vêm para Leme? Eu venho para Leme, eu não vou saber precisar o ano exato, mas eu tinha 9 anos de idade. Então, eu estava cursando praticamente a 3ª série. Eu dei uma parada aqui, porque o Vanderlei já sinalizou. Silvia, fala no microfone. Eu já mudei de posição hoje, ele já sabia, né? Todo lugar que eu vou, o microfone... Eu vou andando e o microfone vai ficando cada vez mais distante. Depois faz uma diferença no vídeo, né? Para quem está vendo lá em casa. E, Lube, por que você escolheu a área da saúde, né? Você, aqui no seu currículo, você é a mãe da Lauane, mãe do Ravi, você é casada com o Fabiano, biomédica formada. E por que a área da saúde? Em que momento isso entra na sua vida? Tem a ver lá com a sua formação, lá na frente? Por que saúde? Eu acho que é um conjunto de vários fatores, né? Eu falo que tem profissões que a gente não escolhe, né? São profissões que a gente praticamente já nasce vocado para aquilo, né? Eu acredito que nós temos a nossa vocação, temos os nossos dons e talentos, nós temos, né, o nosso profissionalismo, nosso potencial, mas tem alguns momentos da vida que a vida chama a gente para alguma coisa, né? E eu sempre gostei muito dessa parte de cuidado, né? Para você ter uma ideia, lá na comunidade de qual eu vim, a gente não tinha acesso à saúde. Eu nasci em 86. O SUS nasceu em 88. Então, o SUS chega aonde tem maior aporte. Então, logicamente, ia chegar no Sudeste, no Sul, né?
no centro do país, depois que vai chegar lá no Nordeste, na região Norte. Sim. Então, lá se pratica muito os benzimentos, se pratica muito a questão da saúde intuitiva, né, dos ungüentos, das pomadas, dos chás, do benzimento, dos banhos de ervas. Então, eu sempre tive essa curiosidade e esse amor também, fosse uma saúde familiar, uma terapia. Eu posso dizer que é eu não digo familiar. Eu digo mais que é um conceito, né? Um conceito. Porque a nossa, por exemplo, a nossa medicina hoje, a gente fala que é uma medicina ocidentalizada. É diferente de uma medicina oriental. Quando a gente fala em medicina oriental, a gente fala dessas outras medicinas que não saem e não fogem, não conflitam com a medicina que a gente pratica. Pelo contrário, elas são medicinas complementares. Mas são formas de ver o processo de doença, o processo de saúde de doença, diferente do que a gente só vê dentro do nosso padrão, do nosso rol de medicina hoje. Então, eu aprendi muito isso. A importância de você se alimentar bem, a importância de você beber água, até porque lá não se tinha água tratada. Então, a gente fazia o quê? Pegava a água da cacimba ou água do poço, levava para casa, fervia, filtrava, para depois fazer uso. Né? A água do banho, a gente tomava banho no chafariz, a gente tomava banho no rio. Então, era um outro tipo de costume. E aí, nessa linha de cuidado, nessa linha de dar importância para a saúde e não apenas no processo de adoecimento, eu sempre me coloquei ali com vontade de aprender. Então, eu lembro das receitas dos chás que minha avó fazia para dor de barriga, sim, das receitas que a gente fazia para as crianças quando estavam com vermes, né, de banhos de ervas, por exemplo, o banho de assento, de baba-timão, quando a mulher tinha parto normal, porque tem ação adstringente, enfim, e uma outra série de benefícios. Então, sempre eu tive curiosidade de saber e sempre tive essas memórias. Né? Então, o ato de cuidar, para mim, é algo assim fantástico. Dá né? para perceber assim, que o ato de cuidar ele é inerente, sim, à sua pessoa. Sim. Que eu vou na sua casa e eu vejo que você tem lá as suas ervas. Sim, né? sim. Você tem todo um cuidado com os seus filhos. Quando você vai fazer um bolo, o seu bolo é sempre diferente, né, de alguma coisa. Uma vez você fez um bolo, uma fruta que você encontrou num caminho. Você lembra disso? Que você estava voltando para casa, você encontrou alguma coisa no caminho, assim, não, na rua. Isso eu não lembro, mas você fez um suco. Não, era um suco, não era bolo. Foi um suco. Será que foi de hora pro nobis? Era alguma coisa que você falou, eu estava vindo embora hoje de manhã, encontrei essa erva, você falou o nome, e eu fiz esse suco. Então, você tem mesmo esse cuidado. Né? Eu acho que você não seria de outra área que não fosse da saúde. E aí, em cima disso, eu sempre pensei, né, que é importante também a gente ampliar os horizontes, a gente transformar o conhecimento, enriquecer o conhecimento sempre com algumas coisas e um conceito sempre novo. E aí eu comecei a sempre querer alguma coisa voltada à área da saúde. Né? Quando eu era criança, eu sempre ficava lá misturando os produtos de limpeza da minha mãe, porque eu achava magnífico, eu falava que eu ia descobrir alguma coisa. Era uma cientista. Não, eu sempre queria alguma coisa desse tipo. Né? E aí eu falei, não, eu vou ser médica. Eu acho que eu vou ser médica, porque aí eu vou medicar as pessoas, vou cuidar das pessoas. Depois teve uma época que eu falei, não, eu vou ser veterinária, vou alugar uma casa bem grande, colocar todos os cachorros, gatos que eu achar pela rua e vou cuidar. Então, essa parte de saúde sempre esteve assim, sim, eminente. Né? Eu falo que, assim como a maternidade, eu sempre, quando eu me entendo como gente, se você falar assim, quando você se entendeu como gente? Não sei. Mas desde que eu me entendi por gente... Você seria mãe. Eu seria mãe. Então, e quando trabalharia... você se entendeu como gente, era desde quando você brincava lá com as suas bonecas, exatamente. Você já era mãe das suas bonecas, né? Então, eu já era mãe das minhas bonecas, eu já cuidava das minhas bonecas, eu já sabia como cozinhar para elas, e já sabia como cuidar delas caso elas ficassem doentes. Então, foi daí que tudo começou, né? Por essa... Falo que é instinto inato, né? Que todos nós temos durante o processo de brincar, e a gente vai descobrindo as profissões.
E quando você se depara com a parte, eu sou um cidadão de direito e uma pessoa que precisa, a partir das dificuldades, criar uma maneira de contribuir com a humanidade, com as pessoas, com a família, aí você começa a estudar mais, né? Então, você começa a consumir mais um determinado tipo de conhecimento. Então, eu lembro das matérias do ensino fundamental. Eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de pesquisar sobre doença, sempre gostei muito de assistir programas que falavam sobre como cuidar, o que usar para isso, para aquilo. Então, foi todo esse processo que me levou até alguma área de saúde, né, vamos dizer assim. E aí você falou que você nasce em 86, e em 88 nasce o SUS. Sim. Né? E lá onde você vivia, todo esse contexto de que não chegava até lá, tudo não chegava até lá. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta de milhões, porque eu já vi você falar muito bem sobre isso, e eu quero que as pessoas escutem o que a Lube vai falar sobre isso. Então, a pergunta ela é bem providencial mesmo. Lube, você acredita no SUS? Piamente. Piamente, acredito piamente. Uma, porque o SUS ele nasce, vamos colocar assim, se fosse uma pessoa, né? Ele é um jovem adulto. Ele tem quase a minha idade. Eu tenho 30 vou revelar a idade aqui. Tenho 35, 36 anos. Ela falou que nasceu em 86 várias vezes. Eu já fiz uma conta na minha cabeça. Então, a hora que ela falou que nasceu em 86, eu fiquei pensando onde que eu estava, o que eu estava fazendo em 86. Não, e o SUS, eu falo que ele nasceu em 88, mas ele começou a ser gerado, a ser concebido em 86, a partir de movimentos sociais, movimentos populares, movimentos de pessoas. E quais foram esses atores, né, essas personagens na criação do SUS? Que até hoje a gente fala que são os segmentos que fazem a defesa, que fazem todo o movimento de conferir o que está dando certo e o que pode ser melhorado. Então, era o movimento das pessoas que trabalham dentro do SUS, então, são os trabalhadores de saúde, médicos, de diversas áreas, profissionais da vigilância em saúde, né, que a gente fala vigilantes em saúde, e a parte da gestão, que eram pessoas que administravam aquele sistema do INAMPS, do INPS, e via que aquilo estava, de certa forma, errado. Porque se a gente vive num país tão desigual e com realidades tão diferentes, por que eu consigo somente dar saúde ou direcionar ferramentas de saúde para pessoas que contribuíam com algum tipo de coisa e eu excluo as outras pessoas, né? Então, e aí um outro setor que a gente fala, né, que é o outro segmento que é mais importante, que são o segmento das pessoas mesmo. Então ele nasceu, eu falo que ele tem três pais, três mães. Então ele nasceu do movimento de trabalhadores, de gestores em saúde e da população. Então, sim, hoje a gente vê que, por exemplo, um dos órgãos de maior proteção e defesa do SUS são os conselhos municipais, estaduais e nacional. Então, esses conselhos, eles respeitam ainda essas três paridades. Então, o segmento do trabalhador é sempre 25%, gestor 25% e 50% é reservada aos usuários, à população, aos movimentos, às associações de pessoas com patologia. Exatamente por isso. Porque aí você democratiza a política nacional de saúde. Então, não é somente o gestor, não é somente quem trabalha que vai falar como deve ser a assistência, como deve ser o acesso das pessoas. É o cidadão falando do que ele quer. E aí, assim, o SUS, ele é um dos melhores, sabidamente, ele é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Né? E por um sistema de saúde do mundo. Eu acho importante você falar isso, porque eu vejo muita gente criticando, muita postagem, muitas coisas na rede. E aí você vem, né, uma biomédica, uma pessoa da área de saúde, é presidente do Conselho Municipal de Saúde, e você vem e fala com toda essa propriedade que o SUS
é o melhor sistema de saúde do mundo. E choca isso, né? Porque são muitas reclamações. Eu falo que todas as reclamações, elas não são infundamentadas. Elas têm fundamento. Mas se a gente pensar, o custo médio, mais ou menos, para uma pessoa passar no SUS mensalmente, se você fosse hoje pagar, mandasse um boleto lá para sua casa para você pagar pelo sistema único que você faz uso, você ia pagar em torno de R$25 a R$30. Aí, esses R$25 a R$30, ele te dá direito a tudo. Quando eu digo a tudo, eu digo em diferentes camadas, diferentes níveis de atenção. Então, você tem desde a atenção primária, que é ter um posto de saúde para ter uma consulta de rotina, exame de rotina, vacina, vigilância. Então, a água que a gente está bebendo, por exemplo, ela só está apta, ela só foi liberada para nosso consumo porque existe um órgão, né, ligado à Anvisa que fala, não, essa água está própria para consumo. Né? Tudo hoje que a gente consome, qualquer coisa, qualquer produto que a gente consome, ele passa pelo SUS, para realmente garantir que aquele produto não vai fazer mal à sua saúde. E aonde, se a gente pensar dentro do nosso território brasileiro, aonde tem um plano que tem esse tipo de oferta? Né? Vacina. Se não fosse o SUS, como a gente ia conseguir sair nessa pandemia? Quem tem hoje condições de pagar, por exemplo, uma vacina? Né? Mesmo você tendo plano particular lá, né, o seu plano de saúde particular, olha, as vacinas, tem vacinas... de quimioterapia, né, Luby? Sim, sim. Porque, assim, eu já tive 2 experiências com isso na minha família. Por mais que você tenha um dinheiro e algumas coisas você paga, né? Eu vou pagar uma ressonância, eu vou pagar para tirar sangue, algumas coisas você paga. Só que a hora que chega na quimioterapia, eu não faço ideia de quanto custa um tratamento desse. E ele está ali no SUS para todo mundo. E assim, como você falou, né? Isso é apenas uma linha de cuidado, que a gente fala que é a atenção terciária, né? Que hoje é a atenção especial. Então, aonde você, com R$35, com 25 a R$30, consegue pagar tudo isso ao mês? Né? A gente tem aí modelos de alguns países lá fora, que é coparticipativo, você paga uma taxa simbólica para utilizar. Mas, com o aporte que tem dentro do sistema de acesso à saúde, o SUS é único. É único. Então, o que atrapalha e é a causa de reclamações de muitas pessoas? A burocracia é uma delas. O tempo de espera, a fila de espera. E tem, assim, com a sua análise, tem como sanar isso? A burocracia? É complicado por conta disso. Porque hoje, se a gente pegar o SUS, os níveis de atenção, um dos níveis de atenção que mais é custoso é os níveis acima do nível primário. O nível primário, a gente fala que é o nível que realmente deveria funcionar e deveria ter mais acesso, mais investimento, que é o nível primário, que é o nível da prevenção. Né? Se você não é somente fazer campanha, mas se você investe em consulta médica de qualidade, se você investe em diagnóstico de qualidade e na hora correta, você evita que a pessoa depois entre numa fila de transplante, entre numa fila renal, entre numa fila de quimioterapia. Né? O que adianta a gente investir, né, na linha de tratamento oncológico se a gente tem uma política, por exemplo, uma necropolítica, que libera um monte de agrotóxico de uma forma desmedida. Né? A alimentação da população brasileira ela nunca foi boa. Uma, porque as pessoas não têm condições de comprar realmente o que precisa. Né? Eu sempre falo, o quilo de salsicha ele é muito mais barato do que um quilo de peixe, de salmão, por exemplo. Com certeza. Um quilo de salmão é R$120? Um quilo de salsicha é R$12? Então, quem tem direito a uma educação de qualidade, por exemplo, né? A gente fala que a saúde ela nunca deve andar sozinha, porque a pessoa precisa ter noção de alguns conceitos básicos para que ela contribua com esse autocuidado. Então, se as pessoas ainda continuam
relação de trabalho, por exemplo, trabalho para sobreviver. Então, não tem uma remuneração adequada para garantir uma alimentação bem mais qualificada. Se ela não sabe, às vezes, ler a bula do remédio, interpretar a bula do remédio que o médico passa, seguir as orientações, como que essa pessoa vai conseguir ter um bom hábito de saúde? Então, isso reflete depois nessa parte da burocracia. E aí vira uma bola de neve. As pessoas vão repetindo o mesmo erro. Olha, eu vou dar uma pausa aqui para mandar um salve para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos lá. A Berenice, Berê, a Denise Sicarone, um beijão para vocês. A Isilda Tisha, que trabalha comigo lá na escola Rutzelina. O meu irmão, o Aguinaldo. A Isabel Fernandes, lá de Cosmópolis. E a Priscila Malaquias. Esses são os que estão acompanhando a gente aqui, mas depois o Vanderlei explica direitinho como é que é esse processo de visualizações. Não são apenas 10 pessoas. Depois ele faz um relatório e fala, no geral, quantas pessoas estavam por aqui. E o meu irmão lembrou que, em 1988, também nasceu a nova Constituinte, né, junto com o SUS. Exatamente. Também nasce. Exatamente. E ele fala... com todos os direitos, as prerrogativas em relação à saúde, educação e segurança, né? E é interessante ele ter tocado nesse ponto, porque nessas prerrogativas coloca que o SUS é direito de todos e dever do Estado. Então, quando fala assim que é direito de todos e dever do Estado, ele fala o Estado aqui é representado pela União, né? E a gente vê que um dos problemas, por exemplo, que afeta a saúde nos seus diferentes níveis, e a campo municipal, como macro-regional, como estadual, é o subfinanciamento ou desfinanciamento de algumas políticas pela União. Então, o município ele manda o recurso para a União e a União devolve em forma de investimento, de manutenção, de custeio, de investimento em cima de algumas políticas. E, com o passar dos anos, né, principalmente pela última PEC que a gente teve, né, que é a PEC 32, que fala que é a PEC da morte, né, que é o congelamento em gastos em saúde e educação. Então, como você vai ter uma população saudável e informada de como ela deve proceder para ter uma boa saúde, se diminui saúde e educação? Sim. Então, quando você deixa de investir, quando o Estado deixa de cumprir o seu papel, a população é quem sofre. Ô, Lube, por falar em políticas públicas, tem uma coisa que acontece pelo SUS que eu fiquei sabendo, eu não sei se você vai falar se é verdade ou não, ou se é só na particular, que depois você também foi se especializar, que é a acupuntura. E realmente eu tenho isso no SUS? Tem. A gente fala que... A gente não, né? As práticas integrativas, ela é uma realidade dentro da Política Nacional de Saúde. Né? Quando a gente fala Política Nacional de Saúde, ela envolve várias políticas. Práticas integrativas eu chamo tem uma sigla, que é a PICS, que é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Então, é um rol de práticas. Por exemplo? Acupuntura, por exemplo, reflexologia. Né? São práticas cientificamente comprovadas. Né? Tem que ter também esse respaldo, tem que ter artigos científicos que validam essas práticas, porque não é qualquer prática que vai entrar, né, nesse rol. Então, é um rol de práticas integrativas, de terapias manuais, que garantem um tratamento, um acesso à saúde, além daquele já ofertado de maneira comum, que a gente fala, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a acupuntura, ela é uma das práticas mais reconhecidas dentro da PICS como uma prática com grande eficácia. Eficácia não só no tratamento de doenças, como no restabelecimento de saúde de algumas pessoas vilipenizadas, Covid. Tem muito estudo que fala, né, da importância de você agregar essa ferramenta dentro de restabelecer a saúde daquela pessoa.
E aí eu sempre gostei muito, né, de coisas assim que realmente integram um contato mais físico, né, uma saúde mais... Você está trabalhando com isso para o pessoal aí de casa? Eu me formo. O que acontece? Eu fui atravessada durante esses últimos anos, e todo mundo, né, pela pandemia. E aí o meu curso eu deveria ter terminado em 2020. Aí a gente teve um atraso na parte do desenrolar do curso, né, até porque a gente atende pessoas. Então a faculdade ela foi bem sensata de esperar passar a pandemia ou às vezes cancelar a parte presencial do ambulatório para resguardar a vida das pessoas, até porque nosso público de atendimento lá são pessoas idosas, pessoas que têm alguma doença crônica. E aí, logo depois, eu engravidei do Ravi, né? E aí eu acabei tendo que ficar para a turma seguinte para fazer. Então, eu encerro minha pós-graduação agora, final do ano, e aí, a partir de janeiro, eu já começo a atender as pessoas. Começa a atender. E a Lube não estará atendendo em Leme. Sim. Porque essa menina poderosa, agora ela está trabalhando em Ribeirão, né, Lube? Quanto tempo faz que você foi para Ribeirão? Aproximadamente 5 meses e meio. 5 meses e meio. Foi dia 4 de fevereiro. Você foi e a família ficou, né? E eu nunca esqueço um comentário da Lube, porque quando ela falou para mim que ela ia para Ribeirão, eu pensei no Ravi. Quantos anos tem o Ravi? Ravi tem 2 anos e 2 meses. O Ravi tem 2 anos e 2 meses. E quando ela falou que ela ia, eu falei, Lube, e o seu filho? Eu acho que eu não fui a única. Eu fui a única que fiz essa pergunta. Não. E o seu filho? Como que você vai para Ribeirão e o Ravi vai ficar aqui com o pai e com a Lauane? E aí ela me deu uma resposta. Ela falou assim, ô Silvia, esse é um tipo de pergunta que vocês não fazem para os homens, né? Exatamente. Por que para as mulheres vocês perguntam isso? Se fosse o Fabiano indo embora, ainda ela falou, se fosse indo para o Nordeste, quando um homem vai embora para o Nordeste, está no Nordeste e vem trabalhar aqui, por exemplo, ninguém fala para ele, ai, coitadinho, e sua família? Ele precisa trabalhar. Foi isso que você me disse. Exatamente. Até porque foi uma realidade muito frequente na minha infância. Né? A região do Nordeste é uma região que não tem investimento em trabalho. Então, é sempre... as pessoas de lá, principalmente o público masculino, ele sempre sai, né, de lá para cá, para o sul do país, porque é onde tem emprego, né? Geralmente na lavoura, no corte de cana, na colheita do algodão, né? Leme foi, há muito tempo atrás, uma referência, né, no plantio de algodão. Então, essas pessoas vinham do Nordeste para cá exatamente para isso, para procurar emprego, para conseguir trabalhar, mandar dinheiro para a família e assim sustentá-los. Então, durante muito tempo, meu pai fez isso. Meu pai vinha para cá, trabalhava alguns meses, voltava lá para casa, na entre safra, e minha mãe e minha família ficávamos lá. E nunca foi perguntado ao meu pai, olha, como você tem coragem de fazer isso? Porque não é questão de coragem, é uma questão de necessidade. Né? É uma questão de necessidade. E aí, quando isso veio até mim, né, olhando agora o meu paradigma, a minha situação, por um lado, é necessidade, né? Mas aqui eu já tinha emprego fixo. Né? Eu tenho praticamente 14 anos de prefeitura. Né? Eu me licenciei durante esses 2 anos para me colocar dentro daquilo que eu estudei. Eu estudei 5 anos de faculdade, né? Depois mais 2 anos agora na pós-graduação. Então, eu sempre me coloquei a cobrança de, olha, você estudou, e aí? Você vai pegar esse diploma agora, do qual muitos de onde você veio não teve acesso, e você vai colocar na gaveta, colocar no porta-retrato, colocar na parede, falar, bater no peito, eu sou biomédica, e aí pronto. Né? É difícil porque outra formação não faz parte da nossa realidade. Uma realidade financeira, porque não deu certo essa formação, vou tentar outra coisa. Né? Então, tem vários fatores que pesam. Então, para o homem sempre foi mais fácil. Né? Falar, olha, não, vai sim, você precisa, vai sustentar sua família, vai lá, porque está tudo certo. Aqui a gente cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, e a mulher sempre deu um jeito. Né? E aí, quando acontece de ser o inverso, de a mulher tomar, não digo nem tomar a frente, mas da mulher se empoderar e saber daquilo que quer e ir atrás daquilo que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito, aí tem esses questionamentos.
Mas claro que isso faz parte da nossa cultura, né? Como eu disse, o nosso país é um país patriarcal e, de certa forma, machista. Sim. Né? Então, essa pergunta eu ouço todos os dias. Quando eu pego um Uber, que a pessoa fala assim, você não é daqui, Você está chegando de viagem? Falei, tô vindo de Leme. Você tá de Leme. Tá. Mas você estuda aqui? Porque eles acham que eu tenho 25 anos. Você estuda? E aí a gente vai desenrolando a conversa, e em dado momento eu falo, não, eu venho trabalhar, de final de semana eu volto para casa para ver a minha família. Como? Você tem 2 filhos? Mas como você consegue? Eu não conseguiria. E aí eu já vejo a imagem que a pessoa tem na cabeça, o mundo, né? Irresponsável, né? Eu já vejo o que o mundo fala sobre mim. Ou é muito irresponsável, eu acho que não deve nem gostar dos filhos, faz isso porque para se livrar dos filhos. Ou é aquilo que eu tenho para mim, que olha, ela está buscando algo de melhor para os filhos. Uma outra realidade, uma outra ambiência. Certíssimo, Lube, certíssimo. E aí, sobre buscar algo melhor para os filhos, você é empreendedora. Eu vou fazer 2 perguntas. Você é empreendedora afro ou afroempreendedora? Para falar sobre um doce de preta. Sim. Que é sua marca, né? Outra pergunta complexa. Você é. Porque eu não tenho muita propriedade para responder com uma forma mais, com maior afinco com essa pergunta. Mas, muitas vezes eu atribuo o termo afro, né, de falar você é uma afroempreendedora ou você empreende com alguma temática afro. E os meus doces, né, a minha consultoria Mary Kay não é feita em cima de um produto que tem uma identidade africana ou uma identidade de povo preto. É uma marca multinacional que está no mercado para todo mundo, né? E a parte de doces artesanais, de certa forma, também não. Porque os produtos que eu uso são produtos convencionais, são produtos de mercado, são produtos de qualidade, selecionados. Mas eu me considero uma pessoa que empreende com afeto. Né? E esse afeto vem dessa construção minha enquanto pessoa, da construção de onde eu venho, de fazer o melhor com aquilo que tem, se não tem condições melhores para fazer melhor. Né? Por que um doce de preta? Tem a ver com o afeto? Tem a ver com afeto, tem a ver com ressignificação de algumas coisas, tem a ver com a faculdade, né? Porque um doce de preta nasceu nos corredores da faculdade, da Uniararas, num momento bem complicado, bem tumultuado da minha vida familiar. Foi durante, acho que meados da metade do curso, né, o curso são 5 anos, na metade do curso, meu esposo ele foi diagnosticado com um câncer também. E aí o afastamento e as dificuldades financeiras. E eu sempre tive, por exemplo, dentro de casa, a minha mãe como exemplo de superação. Então, a minha mãe, quando a coisa apertava, ela fazia alguma coisa gostosa, um salgado, vendia, pegava umas encomendas, e assim ia. A minha mãe é cozinheira, por exemplo. Ela sempre foi cozinheira de mão cheia. Então, ela se virava com o que tinha, e a maneira dela demonstrar afeto e empreender era através da comida. Né? Então, eu tenho também isso comigo, herdado das minhas antepassadas. E aí, um belo dia, né, na faculdade, eu lembro que eu tinha levado algumas coisas, além dos doces, eu levava também lanche natural. E tinha um professor que eu tenho um carinho muito, muito grande por ele, que é o professor Armindo. Preciso mandar um beijo para ele, né, e dizer que ele foi alguém muito importante durante a minha formação, não só acadêmica, mas a minha formação enquanto pessoa também. Né? A nossa formação acadêmica ela não se restringe apenas aos muros da faculdade. Ela é exponencializada pelos profissionais que atravessam o nosso caminho. Eu fui muito feliz de estudar nessa faculdade, muito feliz de encontrar professores com esse fator a mais. Não só o conhecimento acadêmico, mas que conseguia também abarcar outras questões. E aí o professor Armindo ele falava da vida dele, ele disse uma certa vez que ele não era de Araras, que ele era de Campinas, que ele morava numa kitnet, sozinho, e o intervalo era muito curto, né? O intervalo entre troca de uma classe e outra.
E, às vezes, ele não comia na faculdade, ou, quando comia, era um lanche, um salgado, alguma coisa assim, e que ele não via tanto sabor naquela comida. Né? E ele falou assim, nossa, mas quando eu fico esperando você trazer o lanche, porque é a refeição mais decente que eu faço na noite. Ai, é gostoso mesmo, eu já comi o lanchinho da Lube. E aí ele falava assim... É uma delícia, tem alguma coisa ali, é o temperinho, é o que vem lá... Eu falo que é o que a baiana tem, né? Tem um temperinho diferente, sim, diferenciado. E aí ele me falava isso, né? Ele falava, nossa, é a refeição mais decente que eu fiz hoje, e eu não sei como é que eu vou fazer quando você sair do curso, né? Quando você finalizar o seu curso. E aí ele falava assim, não, e você é um doce de pessoa. E aí as minhas amigas, né, falavam assim, ai, professora, a preta arrasa, né? E ficou. Aí elas me deram o nome. Então, é muito especial quando as pessoas não digo o mundo, né? Mas quando as pessoas que você divide afeto, as pessoas que você divide o seu dia a dia, te olham e te dão um nome. Então, esse nome, Um Doce de Preta, ele nasceu da faculdade a partir disso, de afeto entre amigos, entre professores, que viam, além de uma mulher, ou além de uma estudante, uma mulher que estava ali para buscar um propósito. Está um pouquinho assim de stand-by, né? Por conta da mudança, do novo trabalho, Ribeirão Preto e tudo mais. Mas, assim, os doces da Lube são maravilhosos. Ela faz uma bala baiana que arrasa. Brigadeiro, docinho, tudo que é docinho. Bolo de pote, né? Ou bolo no pote. Qualquer um dos dois, viu? Ai, gente, é divino, Lube. Olha, eu espero que você volte a fazer esses doces e que você tenha muito sucesso, que você empreenda assim e que você cresça, né? Mesmo tendo a sua área aí, né, como biomédica, mas que você não pare, porque é um doce de preta, de verdade. E eu falo que eu sou muito feliz com algumas coisas. Né? Com algumas não, com muita coisa, porque apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que o mundo, a vida coloca, né, no nosso caminho, sempre tem alguma coisa a mais. A gente tem sempre que estar com o coração aberto, a gente sempre tem que estar com a mente aberta e sempre agarrados na fé. E quando eu digo fé, eu falo de uma coisa ampla, não estou falando de religião A, B e C. Estou falando de fé mesmo. Aquilo que te sustenta quando você acha que não tem direção, ou quando você acha que você vai cair, quando você acha que você não vai aguentar. Que está tudo perdido. Tem uma força interior, tem uma luz interior, uma energia diferente. Isso é ancestralidade? Também. Porque às vezes vem uma coisa mesmo que você não sabe de onde vem. É como... alguma coisa que te levanta, né? Você continua caminhando. Eu falo muito isso, que é por todas as que vieram antes da gente, por todas as mulheres, por todas as pessoas, pela travessia do Atlântico, né? Eu foco muito nisso quando eu estou cansada. E aí eu penso que, não, você tem que ir, porque antes de você, outras pessoas pavimentaram o caminho e foi muito, muito mais difícil, né? E só o fato de nós estarmos aqui nessa noite fazendo um podcast, isso aí já é vitória, né? Já. É vitória e é em nome realmente de todos os que vieram antes da gente e de todos que resistiram à travessia do Atlântico. Exatamente. E quando eu penso assim em fé, né? Se eu pudesse traduzir a fé em uma pessoa, eu traduziria, eu transmutaria isso para minha avó Benedita. Né? Ela tem um significado muito grande para mim, muito, muito grande, muito grande. Apesar de não vê-la faz 12 anos, né? E a gente teve notícias ruins. Ela está lá na Bahia. Onde você morava. Tá, minha avó Dita. Nossa, Lube, você precisa ir lá e levar o Ravi e a Lauane para ela conhecer. Preciso. E quando você for, você me leva, tá? Com certeza. E eu vejo muito isso, né? Dessa reverência que a gente deve fazer sempre a quem veio antes. Porque minha avó, as coisas já foram difíceis para mim, que nasceu em 86, para minha avó, então, nem se fala. A minha avó, ela viveu episódios assim, bem próximo ao que era o episódio de sistema de escravidão, né, no Brasil. Então, a imagem de que se tinha de uma mulher negra não era uma imagem de uma mulher, era uma imagem de um objeto.
Sim, não era né? mulher. Não era mulher. Mas eu, independente de tudo isso, eu sempre via uma pessoa assim que se ajoelhava em nome da sua fé, que sempre estava disposta a cuidar de alguém, a oferecer um prato de comida, a vir, às vezes, quando ela vinha para cá, né, para nos visitar, agora não mais, por conta da saúde, da velhice que chegou. Mas quando ela vinha para cá, ela saía de porta em porta, em alguns lugares, pedindo roupas para levar para lá. Né? Então, quando o pessoal vinha para cá, ela tinha o hábito de mandar coisas para a gente lá do Nordeste. Né? Então, ela mandava os quitutes, ela mandava tempero. A gente falava, vó, mas aqui tem tempero, sabia? Aqui tem frango, sabia? E aí ela... Se o de lá fosse melhor. Sim, sim. E realmente, quando você falou do sabor, o sabor é diferente, o tempero era diferente, né? O cheiro das coisas era diferente. Né? Eu falo que o arroz cozinhado na panela de ferro, no fogão a lenha. Né? Então, todas essas memórias eu tenho comigo, trago comigo. Né? Então, quando eu penso assim, em falar, não, está difícil, eu falo, peraí, volta um pouquinho. E teve um momento bem assim, crucial durante, por exemplo, a gestação do Ravi. Foi uma gestação difícil, porque foi no meio da pandemia, a assistência ao pré-natal teve que ser um pouco mais diminuída por conta dos acessos, por conta da condição, né, da própria gestante ser vulnerável. E aí as consultas eram mais rápidas. Quando eu fui ter o Ravi foi uma criança enorme. E aí eu ficava pensando assim, não, eu não vou querer um parto normal, porque eu tenho medo. E aí eu pensava assim, poxa, mas como que era antigamente? Como que foi para minha avó ter, né, gerar 9 filhos, conceber 7 filhos, né, sem acesso nenhum, sem fazer um exame preventivo antes, sem fazer um ultrassom para ver se o bebê estava encaixado ou não, para saber o que podia comer, uma vitamina que pudesse, né, evitar que a criança tivesse alguma malformação. Então, foi tudo inato. Foi tudo em nome da fé. Como é que foi tudo isso, né, Lube? Exatamente. Ó, vou ler aqui um comentário da Berenice. Berê, obrigada. Sou fã da Berê. Ela falou assim, ó. E eu não imaginei o doce de preta como uma marca. Ela não imaginou o doce de preta como uma marca, mas sim como um doce de pessoa. Também. Olha só as duas nuances. E aí, Berenice, é o que ela falou. Um doce de preta é uma marca, porque as amigas falaram que ela é um doce de pessoa. Realmente casou aí. E a gente, de certa forma... Cidinha, beijo, Kleber. E ela fez ela foi bem incisiva, né? Nesse comentário. E é bem interessante porque... Hoje, com a comercialização das coisas, com o negócio do digital, a gente é um produto. A gente é um produto. Quando você nasce, você é criada por seus pais, os seus pais te edificam, te conduz por um caminho, você recebe orientação, instrução escolar, né, os conceitos. Você se torna uma marca. Né? Então, quando eu falo assim, quem que é Silvia? Você é uma professora, é isso vão agregando, né? Fatores, vão agregando caracteres a quem você é. Então, nós somos uma marca também. Né? E eu demorei para perceber isso durante muito tempo. Né? Então, quem que é a Lubicélia? O que você quer marcar? Qual a marca que você quer deixar quando você, né, sair desse plano físico para outro plano? Qual que é a marca que você quer deixar? Ô, Lube, está dando o nosso horário aí, mas eu tenho uma última reflexão para fazer, para jogar aí para você. Uma provocação, como dizem minhas amigas. Mulherismo africano ou feminismo negro? Mulherismo africano. Por quê? Porque, assim, se a gente for pensar no termo feminismo, o feminismo ele é um movimento de mulheres que reivindicam direitos iguais aos homens. Né? Mas para qual mulher essa mulher falava? Enquanto não estou dizendo que não é importante, né? Não estou dizendo que não foi um marco histórico na história da humanidade, porque foi. Mas muitas das questões envolvendo um grupo muito específico de mulheres foi deixado de lado.
né? Então, enquanto a mulher pensava e lutava pelo direito ao voto, a mulher negra lutava pelo direito de existir, pelo direito à vida, pela vida do seu filho, do seu cônjuge, da sua família, do seu antepassado, né? Direito à saúde, direito a coisas que a mulher branca não tinha. Direito a trabalho, direito à remuneração digna, né? Porque se, por exemplo, a mulher branca ela não tinha acesso a trabalho, ou quando tinha, recebia pouco, a mulher preta ela trabalhava a troco de comida, ela passava roupa a troco de uma consulta. Entendeu? Então, já tem esse distanciamento dentro do termo feminismo. Aí depois vem o feminismo negro, que o feminismo negro ele pontua mais as questões da mulher preta, mas, às vezes, ele é um antagonista em cima do homem preto. Então, o movimento feminista negro, ele coloca também o homem negro como vilão. E quando a gente vê a logística do sistema racista, que é um sistema de poder, de opressão de uma determinada raça, e aí a gente não fala em gênero, a gente fala em raça primeiro. Então, quando você fala no sistema que escravizou pessoas pretas, a gente vê que o homem preto ele foi tão vítima quanto a mulher preta. Então, coloca os dois em pé de igualdade, de certa forma. E o feminismo negro, às vezes, ele bate nesse homem preto com a mesma força que uma mulher branca bate. E o panafricanismo, ou o mulherismo africano, ele é uma outra saída. Ele é uma outra visão de você resgatar o que seria um sistema mais próximo do que era em África. Então, onde não existia essa rivalidade, existia o homem e a mulher, ou feminino e masculino, e os dois conversavam de uma forma mais harmoniosa, porque cada um sabia o seu papel, e nenhum papel, a execução de um papel, não diminuía ou invalidava a existência do outro. Então, são questões para além de você só sedimentar ou de você fazer o recorte homem e mulher. Né? Vai desse senso de comunidade mesmo. Perfeito, perfeito. Tudo pergunta de propósito. É porque eu acompanho, eu sigo a Lube. Eu vejo as falas da Lube. Ela não me mandou nada. Eu falei, Silvia, manda para mim alguma coisa, para eu saber mais ou menos o que você vai perguntar, para eu me preparar. Não, eu já sabia. Eu falei, não, já sabia que ela manja de SUS, ela manja de mulherismo, ela é empreendedora, já sabia tudo isso. Falei, então eu vou jogar na roda. Vou jogar a Lube na roda. Gente, que conversa bacana, que gostoso. Dava para a gente ficar aqui, horas e horas conversando, ainda mais que ela está agora ela já está em Ribeirão, mas a família vai essa semana, né, Lu? Amanhã. Gente, eu vim do trabalho hoje, rapidinho, cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa. Aí a Silvia gentilmente passou em casa. E aí o Fabiano ainda falou assim, onde você vai? Eu falei, vou ali rapidinho e já volto. Vou ali com a Silvia já. E aí eu falei, eu vou ali resolver um assunto, já volto. E já vai encaixotando as coisas, porque o caminhão passa amanhã para carregar, e no sábado, 6 horas da manhã, ele já está em casa para descarregar as coisas. Né? Então, é essa correria, essa dinâmica que a gente vive. Correria não, eu aprendi a falar que correria, que quem vive na correria não desfruta e não para. Então, é nesse movimento, é nessa dinâmica que a gente alcança, né, alguns passos além. E você está com medo da mudança? Medo, não. Eu digo que eu estou um pouco ansiosa. Insegura também não, porque ainda fica assim, por mais que você já está lá quase 5 meses, ainda fica um pé em Leme, né? Não fica meio eu estou em Leme, agora você vai efetivar. Você foi embora. Levei minhas coisas. Levei minhas coisas. Levei minhas coisas. Mas eu acho assim, na verdade, não é uma mudança definitiva. Onde você trabalha lá em Ribeirão? Hospital Santa Lídia. Hospital Santa Lídia. Eu trabalho no laboratório. Mas eu digo assim, que o vínculo não deixa de existir. Né? Até porque eu nasci na Bahia, vivi lá até os meus 9 anos de idade. E até abril desse ano,
Eu vivi em Leme, né? Então eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelas pessoas, né? Especialmente porque foi aqui que eu me reconstruí, ou melhor dizendo, agreguei muitas coisas na minha vida. Eu conheci a Lube fazendo política partidária, né? Fazendo política sim, partidária. sim. Eu sou vice-presidente do diretório do PDT aqui no município de Leme e a Lube faz parte da direção executiva. Esquecemos de colocar isso no currículo, hein, menina? Ela faz parte da direção executiva também do partido. O Paulo, né? O Paulo foi um dos interlocutores aí que nos apresentou. E eu digo assim, eu ouvi uma fala da Ana Paula Chongani, que é uma influenciadora negra, né? E ela trabalha com moda, com propaganda. E ela fala assim que a gente tem que aprender que nós não somos mais um cidadão de um ou de outro lugar. Que a gente tem que ter uma visão de cidadão universal, né? Continental. Então, independente da cidade que você for, independente de onde você morar, não necessariamente você precisa fincar raízes naquele lugar. E olha que é difícil para mim falar isso, né? Porque eu sou uma pessoa bem territorialista, eu sou uma pessoa que gosta de território, eu gosto de comunidade, eu gosto de conhecer quem mora perto, gosto de oferecer um prato de bolo para o meu vizinho, né? Gosto de dividir tudo que eu faço de melhor, né? Porque falo que tem coisa que a gente faz que é tão gostoso, né? Falar, tá tão gostoso que eu queria que alguém experimentasse. E quando a gente tem essa noção, uma cosmovisão um pouco mais ampliada, a gente entende que a nossa essência, o nosso propósito, a gente tem que ser sal e luz em qualquer lugar que a gente estiver, independente se for aqui em Leme, independente se for em Ribeirão Preto ou em outro lugar, né? E isso torna muito mais fácil, não digo a partida, mas fica muito mais fácil para a gente criar novas conexões, né? Da gente praticar de desapegar de quem a gente conhece, quem ama, mas praticar isso, de se conectar com maior facilidade, com maior verdade com as pessoas que chegam. Então, é muito importante isso. Que bom, né? Que delícia de conversa. Mesmo você indo, eu espero que você volte para a gente tratar de outros temas, de outros sogra, assuntos. sogro, pai, mãe, irmão. Meus cachorros ainda vão continuar aqui durante um tempinho até Como adaptar. assim os seus cachorros vão continuar? Será que a Luciane e a Tati estão na escuta? Não, como assim? Vão ficar onde, na casa, com não, quem? não, vai ficar na casa dos meus pais. Já está tudo combinado. Então, assim, a cada 45 dias, ou pelo menos uma vez por mês, a gente pretende, sim. Não dá para levar? Eles não vão morar lá? Nesse primeiro momento, não, porque a gente vai ficar numa casa mais provisória, né? Até ir para um lugar um pouco maior, de certa forma. Então, Lube, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui. Eu vou ser eternamente grata. Você deu um show, né? Como sempre, como todas as suas falas. Esse episódio de número 12, esse podcast de número 12, ele foi pura aprendizagem. Nós conversamos aqui sobre os 3 pais aí do SUS, né? Que são o movimento de trabalhadores, os gestores e... Você falou 3? Os usuários. E os usuários, né? São os pais do SUS. Falamos sobre práticas integrativas, falamos sobre ancestralidade, sobre mulherismo africano, empreendedorismo e sobre a trajetória da Lube, que já é uma lição de vida. Então, esse podcast de número 12 ele foi extremamente especial. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu te desejo sucesso. Um amigo nosso em comum, o Paulo, falou assim, olha, a Lube está indo embora e essa menina não volta mais. Ela vai subir, né? Essa menina é um foguete e ela vai embora. E eu te desejo assim, por mais que dói a amizade, a presença, o doce, né? Como é que eu vou mandar uma mensagem? Lube, tem doce no pote? Por mais que dói, né, a sua ausência, mas eu te desejo sucesso e você está indo para o melhor. E é isso daí mesmo. Tá? Com certeza. Representatividade para as outras mulheres, que as outras tenham essa coragem que você teve de tudo, né? Para tudo na vida. Para tudo, coragem e fé. Coragem e fé. Muito obrigada, Lube.
Obrigada ao pessoal aí que nos acompanhou nessa noite. Gratidão. Obrigada, Vanderlei, pela assessoria. Curtam, compartilhem, indiquem, deixem o like de vocês lá no meu canal, o Pod Divina Cast, e mandem sugestões de temas para os outros episódios. Boa noite. Beijos.